Bem, estamos de volta já agora ao terceiro e último bloco do programa Debate Cândido Mendes. Hoje trabalhando um tema aqui que é de relevância mundial e que está sendo trazido para o Brasil agora no mês de março, que é o Fórum Mundial entre 18 e 23 de água que vai acontecer em Brasília e que todos nós podemos participar de uma forma direta ou indireta, ou fazendo sua inscrição, ou indo lá, ou mandando contribuições, ou coisa nesse sentido. Existem plataformas específicas, tem sites que você pode e comitês que você pode discutir. Eu queria, nós conversávamos aqui no intervalo e levantamos aqui algumas questões que um programa só não daria para que a gente pudesse trazer pelo menos uma rápida pincelada de tudo. Mas daquilo que a gente tem condições, nós vamos hoje passar. Afonso, a gente sempre ouviu falar, e se falava que principalmente os americanos e os países ricos olhavam o Brasil como o grande pulmão, né, do mundo, a grande reserva, que nós tínhamos que preservar as nossas matas, que nós tínhamos que preservar os nossos rios. Isso era até uma orientação internacional, né? Isso vinha de fora para dentro, né? E havia até um certo momento em que alguns empresários internacionais começaram a adquirir terras lá no norte, né? E começaram a fazer algumas atividades e o governo ficou preocupado com relação a isso. Mas uma coisa que nós falamos é o seguinte, e a Virgínia depois vai falar do que significa água, não somente para efeito do cidadão diretamente. Mas nós temos exemplos aí de abastecimento de água que as pessoas, às vezes, elas não têm conhecimento. Por exemplo, nós estamos falando que o Amazonas, quando você vê aquele mapa, né, aquela beleza de água, que é uma fotografia, Sebastião Salgado tem fotos, inclusive, lindas com relação àquilo. Mas lá existe uma curiosidade muito importante que eu gostaria que você levasse com relação a Manaus, principalmente. Tem dois grandes rios. Pois é, o Rio Amazonas, né, ele a gente olha, é uma água mais parecida com os nossos rios, ou um pouco vermelha conforme a quantidade de solo. E o Rio Negro, o próprio nome dele diz negro, né? E quando fundaram Manaus, colocaram a margem do Rio Negro. Então, hoje, a empresa lá de abastecimento de água, a concessionária, ela gasta muito dinheiro proporcionalmente ao processo de dessalinizar a água do mar, né, para poder desmineralizar a água do Rio Negro, para ela ficar em condições como água potável para o abastecimento público. Quer dizer, o tratamento dela, para que possa se tornar água potável, né, como se a gente fosse água tem que tirar os minerais. Tem que tirar os minerais. E quando você fala em Macaé, fala assim, Friburgo não é importante para Macaé, porque o dia que precisar, muita água, mas o mar tem muito. Hoje, antigamente, você chegava, era difícil você encontrar camarão. Camarão era igual maçã, era uma coisa importada, quase que importada, né? Hoje você encontra camarão à vontade em tudo quanto é restaurante. Por quê? Para esses processos de dessalinização, o que vai fazer com o sal? Você tem que fazer alguma coisa com o sal que você tira da água. Então você vai e faz fazendas de camarão, de produção de camarão. Então o povo come camarão aí barato, né? Então, agora, eu queria ressaltar a questão da lei das águas, né? Uma lei muito importante para o país, mas ela aborda a gestão das águas superficiais. Principalmente, ela serve muito bem aqui para a nossa região sul, onde tem rio, sul, sudeste. Se a gente for para o Nordeste, onde os rios secam, onde os rios são intermitentes, é mais difícil de você colocar essa lei. O Ceará hoje tem a experiência mais bem-sucedida de fazer a gestão da água lá, diferente da gente aqui no Sul e Sudeste, né? Que deve ser diferente da Amazônia também, porque lá tem excesso de água. Agora, nós participamos, o Rio dos Rios se reúne, aqui, se não é Bom Jardim, Friburgo, ele se reúne, esse comitê de bacia, se reúne, e a sede da AGEVAP, que é o escritório técnico, é ali no INEA, em frente à ARP. O comitê do Macaé, a gente se reúne na APA de Lumiar, né? Se reúne também no Parque dos Passos, em Rio das Ostras. Normalmente são prédios públicos, né, que se colocam à disposição, porque fica difícil do comitê pagar. Agora, na Amazônia,
para você ir numa reunião, você demora uma semana para chegar de barco. Vai, participa um dia da reunião, depois é mais uma semana para voltar. Então, a gestão de recursos hídricos lá, mais do que em todos os lugares, tem que estar integrada com a gestão ambiental, né? Com a gestão do território feito pelos municípios. Porque para um membro de um comitê, ele levar uma semana para chegar na reunião, ele tem que participar do comitê de bacia, do plano de manejo da unidade de conservação e outras políticas, outros colegiados, né, de políticas públicas. Virgínia, você queria fazer uma fala anterior com relação à questão das matas, do que era água, do que significa, que às vezes a gente tem só uma ideia, né, da importância. Como eu falei no começo, né, muitas vezes a gente não relaciona a existência das árvores à água que sai da nossa torneira, né? Então, eu acho que, como você falou, o município de Friburgo é muito importante, né, para muitas regiões do estado, e é importante nacionalmente, por causa, por exemplo, da questão do petróleo, da indústria de petróleo. E a gente tem que ter muita clareza que, para garantir a existência, né, a qualidade e a quantidade da água, né, do recurso hídrico, a gente tem que preservar ou conservar, né, o ambiente como um todo. Então, há que ter uma preocupação muito grande com as políticas públicas de urbanização, né, de expansão, por exemplo, pavimentação asfáltica, né, construção desordenada. Então, tem que se pensar, haver um planejamento muito grande para a gente ter um desenvolvimento, né, a questão não é não desenvolver, mas esse desenvolvimento tem que ser sustentável. A gente tem que garantir a água, né, e para garantir a água, a gente tem que garantir um espaço, né, um ambiente ecologicamente equilibrado, né? E aí são os projetos, os vários projetos que os comitês de bacia hidrográfica têm o papel de desenvolver para garantir a qualidade e a quantidade desse recurso. E a cobrança da água, uma das justificativas, é exatamente obter recursos para esses projetos. Duas questões que eu trago, que são, a gente tem que ver a coisa em caráter popular, né? Quer dizer, o programa ele tem acesso, quer dizer, a todos os níveis, né? Mas acontece o seguinte: hoje, por exemplo, você tem uma unidade unifamiliar, você tem uma casa, e aí aquela casa é demolida e você constrói ali 50, 60 apartamentos, onde morava uma família, com no máximo 5 pessoas, vão morar 500 pessoas. Né? Então, quer dizer, são coisas que um plano e um planejamento, as pessoas falam, existem correntes que falam de adensar, né? É melhor adensar. Agora, quando nós tivemos, né, o nosso acidente ambiental aqui em Friburgo, antigamente se falava em você expandir, espraiar, né? Friburgo, crescimento horizontal, né? E agora alguns defenderam durante o plano diretor essa questão da horizontalidade e que temos que concentrar e trazer. Então, tem que se ver também isso. Isso é uma coisa tão difícil do telespectador entender. Onde você tem uma casa, o abastecimento, para você abastecer 5 pessoas, agora você vai ter que abastecer 500. Como é que se faz essa conta de chegada, né? Pois é, na Europa, em Portugal, por exemplo, você não pode reservar água, né? Mas só pode faltar água 2 vezes por dia, 2 dias por ano. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma série de conceitos, né, de práticas de utilização da água, né, que nós temos que evoluir, né? Porque no Nordeste tem um professor da universidade que ele fala que a água é pouca, cara e suja. Né? Nós aqui em Friburgo, a nossa água é limpa, né? Mas nós bebemos com muito cloro. Vai um monte de pessoa comprar água mineral, quer dizer, as pessoas, é só colocar um filtro de carvão ativado em casa que tira o cloro, a água fica tão boa quanto a água mineral. Né? Então, são várias utilizações, né? A questão da impermeabilização do solo na cidade é muito grande. Tem que ter um IPTU proporcional à impermeabilização do terreno, né?
assim nós estamos evoluindo. Agora está se falando, se você gastar energia elétrica de 6 às 9 ou de 5 às 9 da noite, você vai pagar mais caro do que gastar no outro horário. Mas isso parece tão primitivo, por que a gente já não faz isso há 20 anos atrás, né? E mesma coisa com a água, né? Estamos terminando, Virgínia. Faltou a fazer uma fala aqui para o Afonso, que as pessoas perguntam sempre com relação a essa coisa, vou fazer um poço na minha casa, né? Então, a gente aí, olha, tem gente fazendo tanto poço aí pela cidade que daqui a pouco a cidade vai afundar, né? Essa é uma questão muito séria, realmente, porque você não tem nenhum planejamento, né? E o fato de ser uma água de poço, essa água não necessariamente é uma água boa para consumo, ela tem que ser analisada, né? E o lençol freático, as águas subterrâneas, elas se comunicam. Então, realmente, você pode ter vários impactozinhos locais podem assumir um processo de grandes proporções. Um dos grandes problemas que a região dos lagos tem é a chamada intrusão salina. Todo mundo que vai a Rio das Ostras, ali, Arraial, não sei o quê, sabe que as pessoas fazem poço nas suas casas para abastecer. E aí o que acontece? Você vai tirando a água doce do lençol freático muito perto do mar. E aí a água salgada, ela pode entrar, né, ter essa intrusão salina. Ela contaminar, ela salinizar os lençóis freáticos. Já se percebe em alguns lugares, foi bom você falar. Algumas pessoas falam, a água que tira do poço é água já salgada. É salobra. Ela é salobra, mas a tendência é cada vez mais na região litorânea. O grande problema que a professora falou é cada poço que você faz é um ponto de contaminação da água subterrânea. Então, isso é muito grave para o futuro. Porque se você tiver muita contaminação da água subterrânea, as gerações futuras vão estar todas comprometidas, né? A questão de você furar um poço, você tem em Friburgo, você tem um terreno que tem uma nascente de água. Você pode usar aquela água, mas você não pode dar aquela água para o seu vizinho. Você não pode fazer abastecimento público com ela, que isso a lei proíbe, né? Só a concessionária pode atender ao abastecimento público. Agora, se você tiver uma água no seu terreno, você pode utilizar. Não pode dar para outro. Afonso, eu pedi desculpa a vocês, a gente está sinalizando ali. Eu acho que o programa foi muito rápido, porque o tema acho que ele é de muita relevância e quando o assunto ele desperta, né? E a todos nós que estamos aqui, a técnica, quem está por trás das câmeras, isso tem a ver com todo mundo, né? Mas nós voltaremos aqui numa próxima oportunidade, mas nós queríamos já sair, não aquela coisa de sair para o debate, mas dizer que está acontecendo aqui no Brasil, né? Esse mês de março, um debate que é mundial, né? A gente falou muito em 92, né? Quando os chefes de Estado vieram para cá debater, né, o Rio 92, eu acho que agora é essa oportunidade. A gente também dizer, de forma assim muito clara, que o que nós estamos falando, esse processo hoje de se prejudicar as gerações futuras, que antigamente a gente falava, né, o futuro do Brasil são as crianças. Não, o futuro do Brasil é o presente, né? Nós já estamos hoje sofrendo, muitos países já sofrem, né, alguns países lá do mundo árabe hoje já trocam petróleo já por água, né, levam petróleo e trazem água. Já dizem que existem países já vendendo icebergs, por exemplo, o Canadá já vendendo, né? E já existem alguns processos hoje onde a água já não chega. E a conta de luz, por exemplo, é elevada em função de todo o processo aí também que diz respeito à água. Nós falamos de muita coisa aqui, muita coisa precisa ser falado ainda, mas acho que o mais importante é despertar em você essa curiosidade de você, hoje, a partir de agora, você procurar saber, entender um pouco melhor do que significa água para você, para o seu vizinho e água para o mundo. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a você, telespectador, a você da Luau TV, que sempre está conosco, e da Rádio Friburgo, prometendo voltar na próxima semana, os nossos convidados também, e prometendo voltar na próxima semana com um novo tema de relevância nacional. Muito obrigado e até lá.